Pessoal da amada igreja, na paz do Senhor, vamos iniciar o culto de ação de graça pela vida da irmã Ruth Leia, ao qual vamos ver o Salmo 103, que o salmista Davi, em momentos de agradecimento, convida-se a louvar a Deus por amor da sua graça, ele diz assim. Salmo 103, verso 1. E logo após o evangelista irmão Daniel estará adorando ao Senhor e também na continuidade do culto. Salmo 103, todos encontraram, nos diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Vamos repetir de novo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez grato estamos, ó Pai, pela oportunidade de poder adorar e exaltar o teu nome, aonde temos o privilégio, ó Deus, de participar desse culto de ação de graça com a irmã Ruth, pela misericórdia que o Senhor teve na vida dela. Mesmo, ó Pai, para o homem ser impossível, hoje está completando um ano de vida que o Senhor tem prolongado a sua vida, Pai. E nós estamos aqui gratos por isso, nós estamos aqui gratos pela tua presença, nós estamos aqui gratos porque o Senhor olhou com olhos de misericórdia. Eu te peço a tua bênção, a tua graça, ó Pai, sobre cada um que vem, ó Deus, honrar o teu nome, exaltar o teu nome por este dia. Nós te louvamos, ó Pai, pelos visitantes, pelos amigos, por todos aqueles que estão pela igreja, ó Pai, que te adora nesta noite. Eu te peço, ó Pai, toma conta deste culto, fala com a tua igreja, fala conosco, usa os teus filhos, usa os teus filhos, ó Pai, para te louvar, te adorar, ó Deus, a cada um que irá participar, ó Pai, aqui na tribuna, e aqueles que estão aqui no plenário, ó Pai. Abençoe de uma maneira maravilhosa, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. O hino 33 da harpa cristã. Quero pedir aos irmãos que louvamos junto o nome do Senhor Jesus Cristo. Hinos que foram pedidos pela irmã Ruth, para nós louvarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. E após o 33, vamos estar louvando com o hino 515. E logo após o louvor, eu quero convidar aqui o presbítero irmão Doriel para estar fazendo mais uma leitura bíblica e orando com a igreja. E nessa oração, quero fazer um pedido aqui de oração pela irmã Jovita. A irmã Jovita está internada, aguardando para fazer uma cirurgia. Ela fraturou um braço. E vamos estar orando pela irmã Jovita. E já aproveitando, quero justificar também a ausência do presbítero Stefano. Ele foi para a festa de aniversário da mãe dele. A família dele está aqui, mas ele foi lá com a mãe dele. E vamos também pedir para que Deus abençoe a vida do presbítero Stefano.
Deus é maravilhoso. 515. Se pelos vales peregrino for andar, ou na luz gloriosa, e em com meu Senhor, pra onde ele for.
Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estamos contentes e felizes por essa oportunidade de estarmos reunidos para, junto com a nossa ideia, adorarmos e agradecermos a Deus pela sua bondade, pela sua benignidade, pela sua fidelidade. Vamos ler Salmo de número 139, a onipresença e a onipotência de Deus, Salmo de Davi. Salmo de número 139, do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Que bom, né? Termos um Deus que é onipotente, que pode todas as coisas, e quando nós estivemos em apuro, nós clamamos a Ele, Ele entra com a solução, com a resposta, com a provisão, de um jeito ou de outro, mas o importante é que a bênção e a resposta vem. Vamos falar com Ele. Glorioso Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos em teu nome, agradecendo a Ti. Tu és bom, Senhor, e a tua benignidade dura para sempre. Venha abençoar cada um de nós, venha nos derramar as tuas bênçãos sobre cada um aqui presente, e que possamos a cada dia nos firmarmos em Ti, na tua palavra, e prosseguirmos avante, olhando para Ti, que és o autor e consumador da nossa fé. Venha, Senhor, restaurar, venha batizar, venha renovar, venha curar, Senhor, venha salvar, pois Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós estamos aqui para Te adorar. Receba o louvor de cada um, Senhor, e opera o Teu querer nesta noite. É a nossa súplica a Ti, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero convidar as irmãs a estar orando no nome do Senhor Jesus, sendo que hoje nosso tempo é bastante resumido, vamos aproveitando o tempo aí. As irmãs vão louvar o nome do Senhor Jesus Cristo, e logo após eu já quero estar apresentando nossos irmãos e amigos que estão nos visitando.
Aleluia. A oração de um fiel sempre vem com a resposta. E quem é poderoso para dar a resposta é Deus. Meus irmãos, gostaria de proceder com as apresentações. Foi convidado para estar conosco, vai estar pregando a palavra e louvando o nome do Senhor Jesus Cristo, o presbítero Enéas e a irmã Thalita. Eles vieram lá da sede. Se vocês puderem ficar de pé, por favor, e permaneçam de pé, por favor. É bom ficar de pé um pouquinho. Está conosco também Dr. Dantas Lima Júnior. Onde está o doutor? Está aqui, doutor. Doutor, muito obrigado. Ficamos felizes com a sua presença aqui. Logo mais, se o senhor quiser, depois da irmã Ruth, se o senhor quiser dar um depoimento aqui, nós vamos ouvir o senhor. Pode ser? Tá ok, obrigado. Está conosco também a família da irmã Ruth. Toda a família da irmã Ruth, fica de pé, por favor. Quem eram os familiares da irmã Ruth? E os amigos. Eu quero que todos os amigos dela que foram convidados de outras congregações, todos, por favor, para a gente ganhar tempo. Olha aí, que maravilha. A irmã Ruth é muito querida, muitas pessoas que amam ela, são tantas pessoas. Se eu fosse nominar todos vocês, a gente ia perder muito tempo aqui. Então, que Deus abençoe a vida de todos vocês. E tem mais alguém nos visitando além desses? Não tem? Vamos levantar as nossas mãos, vamos recebê-los dizendo assim: sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Presbítero Enéas, se o senhor quiser estar conosco aqui, tenha bondade, pode estar conosco aqui. E eu quero agora convidar aqui o evangelista irmão Ezequiel. Ele vai estar trazendo uma palavra sobre oferta. E eu quero convidar a Andréia, lá no Esmeralda, a cantora que vai estar louvando o nome do Senhor Jesus Cristo, enquanto nós vamos estar nos ofertando. Nós queremos cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui para agradecer a Deus pelos seus feitos, né? E esse é um momento tão especial também no nosso culto, que é onde nós vamos ofertar a Deus. Salmo de número 23 tem um versículo que nós queremos ler aqui, é o versículo de número 4 do Salmo de número 23, que nos diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, nós vamos ofertar nessa noite a Deus. Mas eu estava vendo ali o carinho, né, que todos têm para o Ruth, e Deus colocou esse versículo no meu coração. Nós vamos fazer uma coisa aqui muito insignificante em relação à nossa vida, né? Nós sabemos que Deus é que tem o controle. A Bíblia diz que Deus, ele tem o controle da vida e da morte. É Deus que forma, ou que nos formou e que forma, gera, né, no ventre da mulher. Deus é que gera e que dá a vida, e também tem o poder de tirar a vida, né? E nós, mediante esse ato, mediante a nossa oferta, nós vamos agradecer com a nossa oferta as bênçãos. Nós não vamos pagar nada, ou nós não vamos comprar nada também, mas com esse gesto nós vamos agradecer a Deus, ofertando e dizimando na casa do Senhor. Para isso nós vamos convidar a irmã para louvar a Deus, e depois nós vamos fazer uma oração especial por esta oferta em nome de Jesus. Saúde lá na igreja com a paz do Senhor. Vamos estar adorando, né? Quero agradecer ao convite da irmã Ruth. Deus abençoe grandemente. Só o Senhor é digno de glória, né? Toda glória do Senhor Jesus nessa noite, né? Nós temos que dar graças ao Senhor todos os dias, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para
pés, irmãos. Também vamos orar por o irmão Alto Soares, que sofreu um acidente, e roga as nossas orações. Senhor nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos nesta noite, Senhor, alegria no nosso coração, porque o Senhor tem feito milagres e prodígios e maravilhas no nosso meio. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, mas pela tua bondade e pela tua misericórdia, o Senhor tem nos guardado e nos livrado. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida dos dizimistas e ofertantes da tua casa, Senhor. Recompensa a cada um segundo a medida da tua vontade, meu mestre amado. Também nós queremos levar o irmão Alto Soares diante da tua presença e pedir saúde, Senhor, a ele, que o Senhor o ajude, Pai, como o Senhor tem nos ajudado. Nos dê, Senhor, um restante de culto abençoado. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Já quero convidar a irmã Ruth. A Ruth vai estar testemunhando. E logo após a irmã Ruth, vamos ouvir o doutor Dantas. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Ok, vamos ouvir a música. Eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Irmãos, eu gostaria de ler com vocês em Jeremias capítulo 17, versículo 18. Capítulo 14, versículo 18, aliás. Irmãos, me desculpem porque eu estou muito nervosa, mas eu preciso fazer isso para o meu Deus. E eu não consigo conter a minha emoção. Gente do céu, esqueci de abrir a Bíblia. Me perdoem aí, tá? Jeremias capítulo 17, versículo 14. Diz assim: Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Irmãos, eu quero agradecer imensamente a Deus, primeiramente, porque Ele fez grandes coisas ao meu favor e eu não tenho nem palavras para dizer. Também eu quero agradecer a minha família e os familiares. Quero agradecer meu esposo. Se ele pudesse vir ficar aqui comigo, eu agradeço. Irmãos, quero agradecer o meu esposo.
foi muitíssimo importante na minha vida todos esses anos. E Ele sabe todas as lutas que nós lutamos juntos e vencemos. Deus me deu vitória. A minha filha, o meu genro, a minha netinha, quero agradecer, e todos os familiares do meu esposo que estão aqui. Eu amo todos vocês, no fundo do meu coração, e muito obrigado por tudo que vocês já fizeram por mim. Também quero agradecer o pastor Sebastião e a irmã Silvana, que foram imensamente importantes na minha vida, na época que eu tanto necessitei. Aí eles me deram todo o apoio, todo o auxílio que foi preciso. Muito obrigada, pastor irmã Silvana. Deus abençoe. Também quero agradecer muitíssimo, com todo o meu coração, Dr. Dantas, que é o homem que me conhece por dentro. Meu marido me conhece só por fora, ele me conhece por dentro. Já há 4 vezes ele me operou, irmãos. E ele está aqui hoje como testemunha do que Deus já fez na minha vida. E olhem por esse homem, irmão, porque ele tem um coração que não cabe dentro do peito dele. Ele é uma bênção e ele é um servo do Senhor também, porque ele está lá ajudando pessoas. O que nós não podemos fazer, Deus usa as mãos desse homem com a sua equipe toda para ajudar pessoas tão necessitadas de saúde, irmãos. Deus deu sabedoria a eles. Muito obrigado, Dr. Damas, tá? No fundo do meu coração. E quero agradecer a cada um que veio aqui nesta noite. Do fundo do meu coração também não tenho palavras para expressar o quanto estou emocionada por todos vocês estarem aqui. Eu sei dos meus amigos, dos meus irmãos que oraram por mim, que souberam da minha luta e intercederam a Deus para mim estar aqui nessa noite. Muito obrigada a todos. Que Deus recompense e abençoe com muitas bênçãos do céu sobre vocês. Também, irmãos, eu quero agradecer o irmão Enéas e a Thalita, que de bom grado aceitaram estar aqui nesta noite. Orem por essa mulher, irmãos. Ela está enfrentando uma situação de enfermidade muito difícil. Mas é difícil para nós. Mas para nosso Deus, não tem nada difícil. Ela vai vencer e vai fazer o mesmo que eu estou fazendo aqui, ó. E também quero pedir a vocês que no final do culto, irmãos, se vocês puderem, eles vendem uns quitudezinhos, uns cones, para ajudar no tratamento dela. Se os irmãos puderem colaborar com ela, com eles vão estar ali no final do culto para considerar os irmãos, né? Deus abençoe vocês muitíssimo, tá? Irmãos, eu escrevi um monte aqui, mas eu não estou enxergando quase nada. Eu queria fazer bonito, mas o importante é o que está aqui dentro do meu coração e que Deus vai receber. Irmãos, como vocês todos sabem, a minha vida é um milagre. E hoje eu vou falar bem rapidinho, porque não posso falar muito, explicadinho, o que aconteceu na minha vida. Em 1976, os meus pais, eles quiseram ter um filho. Só que a minha mãe era estéril e na época não tinha muitos recursos. E eles resolveram fazer um voto para Jesus e falaram: Senhor, se o Senhor nos der um filho, nós nunca vamos levar essa criança no médico até que ela possa decidir sozinha. Irmãos, aí o que aconteceu? Minha mãe engravidou, mas eu nasci aleijada
dos 2 pés. E por tanta fé dos meus pais, que não me levaram no médico, Jesus curou meus pés. Durante a noite, enquanto eu dormia. Depois disso, meus irmãos, eu sofri uma meningite bacteriana, que a minha cabeça rachou aqui. E a minha mãe, no desespero, me pegou nas suas mãos, me levou para o céu e falou: Senhor, o Senhor cura ela agora ou leva ela agora. Irmãos, e na mesma hora veio uma luz sobre a minha cabeça. Ela e a vizinha viram e Jesus me curou naquela hora. Eu dormi e estou aqui sem nenhuma sequela da meningite. Depois eu passei paralisia infantil porque os meus pais não me levaram a tomar nem vacina. E a única sequela que eu tenho é um olho estrábico. A única. E agora, irmãos, eu vou começar a história do coração. Aos 15 anos, irmãos, eu descobri os primeiros sintomas dos sintomas cardíacos. E eu tive que fazer a primeira cirurgia cardíaca com 19 anos de idade. E só um pouquinho, meus filhos. Quando eu fiz a primeira cirurgia, aos 19 anos, foi em 1997, eu fiz a primeira cirurgia. Aí, meus irmãos, no ano 2000 eu me casei. 2001 nasceu a minha filha, irmãos. E eu descobri que eu tinha problema na válvula novamente. Ela tinha calcificado e eu precisei. Minha filha tinha 1 ano e 3 meses e eu tive que fazer uma nova cirurgia cardíaca quando ela tinha 1 ano e 3 meses. E eu pedi para Jesus: Senhor Jesus, eu nunca te pedi filho, Senhor, mas o Senhor me deu ela, então agora não me tira dela, Senhor. E Jesus me deu a vida novamente. Aí, meus irmãos, os anos se passaram. Em 2008, eu estava fazendo faculdade e eu não sabia que eu tinha um cisto hemorrágico. O cisto rompeu e, por eu ser anticoagulada, eu sofri a primeira hemorragia cardíaca, primeira hemorragia interna. Mas Jesus me deu vitória. Em 2014, irmãos, eu sofri a segunda hemorragia interna. Fui muito mal para o hospital e falei para o meu esposo: fica aqui me esperando que eu vou voltar. E eu voltei. Aí, em 2015, Jesus recolheu minha mãe. 2016, meus irmãos, eu sofri um AVC dentro do hospital que eu estava trabalhando. Muito grave. Tem minha colega do hospital que está aqui que sabe do que eu passei. Mas Jesus também me deu vitória. Em 2017, meus irmãos, eu já não tinha mais a minha mãe para dar apoio. Estava aqui, ficou só com os meus, com a minha filha, meu esposo, os familiares do meu esposo e as minhas irmãs todas morando distante. Eu tive que passar pela terceira cirurgia
realmente grave, que era tão grave que não tinha muita esperança para mim. Mas eu falava pro doutor lá no Hospital Salete, falava: doutor, com Jesus na frente, eu não tenho medo de nada. E essa igreja orou por mim, e eu estou aqui de pé, porque saí de lá, venci mais uma. Aí, meus irmãos, em 2023, nós descobrimos, por causa de uma febre reumática que eu tenho, que destruiu a minha válvula aórtica. E aí eu fiquei muito triste, porque nós tínhamos que fazer a 4ª cirurgia cardíaca. E o Dr. Dantas falou para mim que não seria fácil, que ele não ia mentir para mim, que ele não tinha muita esperança, que eu podia sofrer várias coisas durante a cirurgia, mas eu me entreguei totalmente na mão do Senhor e falei: faça a tua vontade, Senhor, na minha vida. Irmãos, mas eu vou ter que contar um pouquinho dessa 4ª cirurgia, o que aconteceu. No dia 21, no dia 21/1 de 2024, nós vamos almoçar na casa de uma amiga que ainda não chegou, a Divina, e nós, depois do almoço, vamos dormir. E eu sonhei, irmãos, que eu e ela, nós estávamos num lote muito grande, colhendo verduras e legumes. E eu ia levar essas coisas para minha casa. De repente eu olhei e vi o meu esposo, ele veio com uma mão que ele havia colhido e posto no chão, assim, uma mão madura. Depois, eu olhei para o lado, ele havia cortado o pé de mamão com 23 mamões verdes. E eu falei para ele: amor, por que você cortou esse pé de mamão? Eles vão apodrecer tudo. Aí, meus irmãos, o que aconteceu? No dia... Aí a cirurgia estava marcada para o dia 24 de janeiro. Aí, no dia 23 de janeiro, a secretária do hospital me ligou e falou: Ruth, você não precisa vir para internar, porque o material para sua cirurgia ainda não chegou todo. Então nós vamos ter que adiar sua cirurgia. Aí eu reclamei com ela, falei: moça, eu fiz todo o processo das injeções de anticoagulação para fazer a cirurgia. Como é que você vai agora vai cancelar a cirurgia, vai colocar para um outro dia, e eu vou ter que gastar todo esse valor novamente para fazer todo esse preparo para o outro dia? Aí, quando foi ao final da tarde, ela falou para mim, ela me ligou e disse: Ruth, vem para internar. Aí eu falei para ela: tá bom, eu vou. Quando foi 8 horas da noite, nós estávamos no corredor do hospital com o Dr. Dantas, eu estava internada, e o Dr. Dantas falou todos os riscos que eu corria por ser a 4ª vez que eu ia operar. Minha filha saiu arrasada de lá, porque ela achou que era o fim do mundo, estava desesperada. E eu internei, abracei ele e falei: Dr. Dantas, eu vou voltar aqui para lhe abraçar ainda, doutor. Irmãos, só que eu internei, fiquei em jejum naquela noite, fiquei lá esperando. A cirurgia seria no outro dia, à 1h30 da tarde. Aí eu fiquei lá em jejum esperando. Aí quando
quando foi no dia 24, umas 10 horas da manhã, o doutor Luciano, que é da equipe do doutor Dantas, chegou lá no quarto e falou: Rudileia, nós não vamos poder fazer uma cirurgia hoje, porque o doutor Dantas sofreu um acidente doméstico e está no ortopedista e nós não sabemos o que houve com ele ainda. Então teremos que adiar essa cirurgia para o dia 6 de fevereiro. Irmãos, aí eu, falei: Deus, é o Senhor que está fazendo alguma coisa? Senhor, como que o doutor ia cair? Irmãos, e aí, tá. De repente, quando foi umas 11 horas da manhã, o doutor Dantas chegou lá do ladinho da minha cama, falou: Rudileia, estava lá com o bracinho assim, né, doutor? Aí eu falei, ele falou: Rudileia, nós adiamos a cirurgia para o dia 6 de fevereiro. Quando eu me recuperar, nós vamos fazer essa cirurgia. Foi só um tendão no braço que rompeu. Tendão no braço direito. Tem até a data agora do dia que o senhor rompeu o seu tendão, viu? Irmãos, eu fui para nossa casa sem abrir a minha boca, sem reclamar com Deus, porque eu sabia que ali tinha a mão de Deus. Mesmo que o doutor tivesse sofrido um dano, mas era a mão de Deus me cuidando e cuidando dele. Irmãos, e daí, quando nós chegamos na nossa casa, meu esposo, que gosta muito de notícia, viu uma notícia que tinha em algum lugar um ônibus que tinha batido com 23 pessoas. Aí eu falei: Deus, eu era aquele mamão maduro que estava pronta para ir embora com o Senhor. Mas e essas pessoas, Senhor, que se feriram, Senhor Jesus, elas não estão prontas para ir embora desse mundo. Irmãos, e daí naquela mesma semana, eu sonhei um outro sonho, que nós tínhamos ido num culto num sítio. Quando nós voltamos do culto, passamos na casa de uma pessoa, tinha um parreiral de uva na frente da casa deles, muito cheirosa aquela uva, e eu pedi a ela, falei: a senhora poderia me dar essa uva para me provar? E a uva era muito doce e saborosa. E aí eu pedi a ela: a senhora me vende uns quilos dessa uva? E ela arrumou para mim. E quando eu fui pegar a uva, eu vi que eu tinha dinheiro nos 2 bolsos da minha camisa. E eu paguei pela uva que eu ia levar para minha casa. E eu acordei e eu entendi, irmãos, que eu não ia morrer. Que a uva é a vida, é a alegria. Que Deus não ia me levar. Então eu descansei no Senhor. E eu tinha crédito, meus irmãos, para pagar. Eu tinha um crédito lá com meu Deus. Não é o dinheiro que paga. Isso é só simbólico. Mas eu tinha crédito em oração lá junto com meu Deus. Irmãos, e na mesma semana eu sonhei outro sonho. Que eu trabalhava numa casa de algumas pessoas e eu havia feito alguma coisa para uma criança da casa. E o casal chegou em casa e me mandou embora. E eu saí correndo, porta fora, e fui embora. Só que quando eu saí para ir embora, o caminho era muito difícil. Era um caminho pedregoso, subida, uma estrada de chão muito difícil. E eles soltaram 2 cachorros atrás de mim.
E os cachorros vinham atrás de mim assim, ó, naquela boca, aqueles dentes que queriam me pegar. De repente, eu não consegui, e quando eu me dei conta, eu estava novamente lá naquela casa. Na área da casa estava um menininho de joelhos, com um cartaz na mão, dizendo assim: seus pecados estão perdoados. Nós nos abraçamos, eu e ele, e o casal, choramos e comemoramos. E eu, irmãos, depois desse sonho, eu tive mais certeza, não falei nem para o meu esposo, mas eu tinha certeza que eu não ia morrer, porque Jesus, quando ele ia curar uma pessoa, ele falava: seus pecados estão perdoados. E ele curava, irmãos. Então, eu tive a plena certeza que eu não ia morrer. Fui para o hospital, me internei e me coloquei totalmente na presença do Senhor. Falei: Senhor, faça a tua vontade, Senhor. Até teve um dia que eu falei por uma Éder ali na porta: eu tenho uma vontade de ir embora com Jesus, mas quando eu olho para minha netinha, uma coisa fala que eu tenho que ficar aqui ainda. E eu não tinha coragem de falar: Senhor, me leva. Irmãos, e aí eu falei: Senhor, faça a tua vontade. Fui lá, fiz a cirurgia, meus irmãos. Correu tudo bem. E um detalhe: de todas as 4 cirurgias que eu fiz, essa foi a que eu me recuperei mais ligeiro. Com poucos dias eu já estava aqui dentro da igreja louvando ao Senhor. Fui para a igreja sede, subi a escada, com o peito ainda cicatrizando, mas eu fui. E Deus me deu vitória, meus irmãos. Aí, aqui, eu queria deixar um versículo aqui para os irmãos, que na verdade, quem foi o irmão que leu? Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E eu estou aqui, meus irmãos. Passei pelo vale, sim. E estou aqui louvando ao meu Deus. Junto com todos vocês que me ajudaram na oração. E eu quero que o Senhor cumpra o propósito dele na minha vida, meus irmãos. Por isso que eu estou aqui. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Obrigado por todos. Maravilha. Deus é bom. Doutor Denis, por favor. Bom, boa noite para vocês. Primeiro, acho que o pessoal aí já viu, eu sou o Dr. Dantas, né, o cirurgião da Rutileia. Para mim, como médico, é uma grande satisfação, né? A maior satisfação para a gente é ver um paciente igual a Rutileia, né? Eu cheguei em Cascavel em 1996 e conheci a Rutileia em 1997, né? E ela sempre foi assim, sempre para cima, sempre me impressionou a fé que ela tinha, né? E para vocês terem uma ideia, né, qual era a gravidade do problema da Rutileia? Uma cirurgia cardíaca, você abre o peito, abre o coração para trocar a válvula mitral. Então isso já é um risco grande. E cada cirurgia que vai passando, a segunda tem um risco maior do que a primeira, e a terceira tem um risco maior do que a segunda, e a quarta maior do que a terceira. Então, quando nós fomos operar a Rutileia no Hospital do Coração, na terceira cirurgia,
A Ruth lembra, eu sempre conto sempre a verdade, eu não minto, não. O risco da sua cirurgia é muito grande, mas você tem que operar, não tem como não operar. E a Rutileia é sempre assim, ela falou, não, tem que operar, nós vamos operar, eu tenho fé que vai dar tudo certo. E isso transmite até uma segurança para a gente, porque a gente discute na equipe ali e o pessoal fala assim, não, mas a cabeça dela é muito boa. Isso ajuda bastante, é boa no sentido de ser boa como pessoa e de enfrentar a dificuldade. Eu acho que isso foi a maior característica que eu vi da Ruth, né? E assim foi. E um dia ela me chega para consulta com problema na válvula aórtica. Me liga o cardiologista dela e fala, Vivinha, o que foi? Ele falou, não, doutor Dalva. Falou, nós vamos ter que operar a Rutileia de novo. Eu falei, mas como? Ela estava bem? Não, agora é a válvula aórtica. Então, aquilo ali, para vocês terem uma ideia, uma quarta cirurgia, a chance da pessoa sair viva é muito pequena. Não vou mentir, agora já passou, né? Mas quando eu fui conversar com a Rutileia, até tinha gente que falava, não dá para operar ela, não tem como operar mais. Mas, daí conversando com a Rutileia, com o Antônio, que eu já conhecia lá do hospital universitário, e o Dalva falou, não tem mais como eu segurar ela com remédio, tem que operar. Daí eu fui conversar com a Ruth, e ela sempre foi assim. Ela falou, não, se precisar operar, vai operar e eu vou ir bem. Então, isso também me animou as meninas, a Josiele, a Adriana, o Luciano também, todo mundo falou, vamos então enfrentar. No dia que era para operar, eu caí e rompi o tendão. E hoje eu acho que eu entendo que realmente não era o momento da gente ter operado aquele dia hoje, né? Eu acho que realmente alguma coisa, acho que Deus realmente intercedeu ali, porque não era para ser aquele dia. E depois nós fomos para a quarta cirurgia. E como a Ruth falou, não foi uma cirurgia fácil, né? Mas parece que estava tudo programado para ir bem. Apesar da dificuldade técnica ali, foi tudo dando certo. Tudo que a gente ia fazendo ia dando certo. Então eu acho que isso, né, realmente tem a mão de Deus, né? Porque a gente faz as coisas, às vezes não dá certo, às vezes você vai por um caminho que não dá bom, e ali não, por onde a gente ia tudo se encaixando. Então, primeira coisa, eu acho que a fé da Rutileia, acho que é impressionante. Então, acho que isso é muito importante, né? Para você e para as pessoas, né, que você aí tem convívio. E isso foi muito importante para nós. Então, assim, teve gente, colegas, que não acreditavam que a cirurgia ia dar certo, até contraindicaram, a Ruth sabe, né? Mas eu falei, vamos enfrentar isso aí junto, né? E como eu dizia, graças a Deus mesmo deu tudo certo. Então eu acho que, para mim, agradeço muito, para mim é uma satisfação estar aqui, né, com vocês, né, para ver a fé. Primeiro eu conhecia da Rutileia, mas agora que vocês todos têm essa fé assim, e isso é muito importante, é uma lição que eu vou levar também para a minha vida. Eu acho que eu tenho 57 anos, né, ainda tenho algum chãozinho aí, né, mas a gente sempre vai aprendendo, e a Ruth me ensinou muito, me ensinou bastante, né, no sentido de fé mesmo, né, de ter otimismo, enfrentar. A gente sabe que uma cirurgia não é fácil, tem dor, tem tudo, mas nunca que eu cheguei no leito e vi a Ruth chorando. Ela sempre está rindo, toda doída lá, mas ela sempre estava rindo, sempre fazendo a fisioterapia. Então eu acho que isso aí que salvou você, Ruth, a sua fé mesmo. Então é isso. E só para dizer um pouco mais uma coisa, estava escrito Antônio no
podem glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Quero convidar vocês para estarmos em pé. Vamos convidar aqui o Enéas. Se ele quiser convidar para mim, ele vai convidar para mim. Aleluia. Muito obrigado, doutor. Deus abençoe a sua vida. Ficamos felizes com a presença do Senhor aqui. Muito obrigado, Deus.
de Deus, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Também quero cumprimentar esta igreja que está tão alegre nesta data, com a paz do Senhor Jesus. Gente, parece que estavam alegres. Quero cumprimentar todo esse povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Agora está com cara de Santa Cruz, viu, gente? Aleluia. Quero louvar a Deus por essa noite em que nós estamos aqui para louvar o nome do Senhor. Isso. Eu quero agradecer a Deus por ver tanta gente bonita no mesmo lugar. Eu vou repetir, eu quero louvar a Deus por ver tanta gente bonita no mesmo lugar. Tem um amigo de Daniel ali, ninguém mais fala amém, gente, sabe? Mas estamos muito felizes, irmãos. A gente percebe que o culto está muito bem organizado. Eu quero louvar a Deus e o pastor Sebastião, a irmã Leia, a irmã Ruth Leia tratou este culto com muito carinho, assim, quando ela nos ligou e ela me ligou agora de tarde, irmão, tá tudo certo. Eu falei, irmã Ruth, fica tranquila, tá tudo certo. E a preocupação que a irmã Ruth teve, eu comentei com a parede quando a gente estava vindo. O tratamento da irmã Ruth com a gente, assim, parecia que ela estava organizando um congresso, irmãos. De tanta importância que é na vida dela o culto de hoje. Você tem noção disso? A gente está acostumado a falar com os irmãos que organizam um congresso, que ligam para a gente, convidam para cantar, e não tratam a gente como a irmã Leia tratou, não tratam o culto como a irmã Leia está tratando na noite de hoje. Eu quero glorificar a Deus, a você que veio para partilhar essa bênção com a irmã Ruth. Aleluia. E eu fico muito, eu chorei ali algumas vezes, tentei abrir o meu tablet, para ler a mensagem que eu ia ministrar hoje, para eu não entrar e começar a chorar na hora que ela estava falando. Mas não tem como se segurar ouvindo um testemunho como este. Aí depois a gente vê uma pessoa com tanta importância dentro do nosso município, Dr. Dantas, vir aqui e reconhecer a grandeza de Deus pelo trabalho que ele fez. Irmãos, isso é coisa que só Deus pode fazer na nossa vida. Eu queria nesse momento que pelo menos por 30 segundos você levantasse a sua mão assim para o céu e desse um brado de glória ao Senhor. Aleluia, por isso tudo que nós estamos participando nesta noite. Isso é uma bênção de Deus na vida da nossa irmã Ruth, e que nós estamos partilhando e desfrutando disso tudo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Pastor Sebastião, irmã Silvana, Deus continue abençoando as nossas vidas, o ministério. Tenho certeza que a irmã Ruth partilhou com o Senhor a ideia do culto. Quero louvar a Deus pela vida do Senhor, do ministério. Trago um abraço do pastor Márcio Lima, que é o nosso pastor ali na central. Automaticamente de todo o ministério da sede. Hoje ele me mandou mensagem e me mandou um abraço aos irmãos da igreja e para o senhor e a irmã Silvana. Vejo muitos irmãos aqui da sede, né? E que bênção. Me senti em casa, viu, Márcio? Diz aquilo, me senti em casa tendo vocês aqui. Quero louvar a Deus. Gente, eu tenho que ser grato. Eu não vou extrapolar o horário. O horário do culto é para 9 horas. O irmão me disse até 9h15. Não vou passar do horário, tá? Não, fica tranquilo. Não vou passar do horário. Mas nós ouvimos uma mensagem aqui, irmãos, através da irmã Ruth, que ela tomou nota de tudo. E nós ouvimos uma mensagem, depois eu vou dar uma pinceladinha num texto, só para você levar para casa esse texto que eu trouxe. E nós não vamos passar do horário. 9h15 nós vamos encerrar o culto. Você pode dar um glória a Deus? Mas eu tenho que ser grato. Eu vou falar sobre isso. E o culto que nós estamos hoje é um culto de gratidão. Então deixa eu agradecer a Deus pela vida do meu tio Daniel, da tia Vanilla, do tio Paulo, dos amigos que eu vejo aqui, alguns, né? Dentre eles o irmão Fabiano, o Eliseu e a Marli. São pessoas que a gente tem que ser grato a Deus pela vida deles. Os irmãos da sede e a irmã Ruth e o irmão Antônio. Falei quase tudo, gente. Pastor, doutor Dantas, o senhor fez a cirurgia da minha mãe também. O senhor é referência dentro da minha casa. Tio Daniel, ele que operou a mãe também. A mamãe fez cirurgia de coração, abriu daqui de cima até mais para baixo assim, e ficou zero bala. Caímos 3 cômodos, mas tá bem hoje. Ela não é tão calminha assim, a irmã Ruth, né, tio? Ela não é tão calminha assim, a irmã Ruth, mas acho que a mão de Deus conduziu a sua mão e foi bem assim, deixando a Jesus.
Eu estou perplexo com esse culto. Eu estou admirado assim, da bênção de Deus na tua vida e da força que Deus te dá. Saber que uma mulher que vem sofrendo desde a infância, que passou tudo que a senhora passou, e a gente vê um sorriso no seu rosto, a gente vê uma gratidão a Deus, aleluia. Quero louvar a Deus pela vida da senhora, viu? Muito obrigado por nos convidar para participar deste culto tão maravilhoso. Amados, e tem um que nós cantamos, que é ouvir a voz de Deus. E eu tenho certeza que muitas das vezes que a irmã Ruth entrou no quarto e perante tudo que ela estava passando, ela teve um momento para ouvir Deus falar com ela. Eu tenho certeza, irmã Ruth, que muitos momentos ela queria falar com Deus, mas chegava um momento que a senhora entrava no quarto e não vinha a palavra, não tinha muitas vezes as lágrimas, mas tinha a voz de Deus ecoando dentro do quarto. E sabe o que é isso? A voz de Deus é que nos guia, que comanda a nossa vida. E a voz de Deus é que nos guia e que comanda a nossa vida e nos faz crescer e nos faz perseverar. Amém? Eu queria que você cantasse. Se tiver aí, se você conseguir colocar a letra, muito bem. Se eu não te ouvir, aí diz assim. Aí eu queria que você cantasse. Eu vou tocar uma parte dos meninos e depois a gente vai cantar no playback aqui, que é o 63. Aí depois vocês falam, tá bom? Ali, vai ser assim, ó. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu peço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é mas eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Se eu não te ouvir, eu vou levar. Se eu não te ouvir, tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é mas eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é Quantos vieram ouvir a voz de Deus essa noite? A voz de Deus é o segredo porque nós estamos de pé, amados. A voz de Deus é o segredo que nós estamos vivos. Pode vir um pouquinho mais para back, meu irmão. Aleluia. 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 Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, Um pouquinho mais para back. ecoa sobre as águas agitadas. A alma inquieta e não consegue descansar. A voz de Deus, Ressurgido peço, tua voz, Senhor, é cheia de majestade, ela pouca
E agradecer a Deus porque a voz dele é vibrada nesta noite, neste lugar. Aleluia. Abra sua Bíblia com a palavra de Deus ao nosso coração nesta noite. Salmos 116, o versículo 12. Salmo 116, versículo 12. Uma palavra rápida, só uma reflexão. Aleluia. Salmo 116, versículo 12. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram? Amém. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Eu vou repetir. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Amados, quando nós recebemos o convite, olha aqui para mim para ser bem objetivo e não extrapolar o horário. Quando nós recebemos o convite para estarmos no culto desta noite, eu me preocupei e disse ao Senhor: Senhor, o que ministrar na noite do culto de ação de graça da Madute? O Espírito Santo de Deus veio uma palavra no meu coração sobre gratidão, e Deus me conduziu a falar sobre gratidão. Gratidão é o reconhecimento de uma pessoa a alguém que lhe prestou um favor, de alguém que lhe ajudou. A gratidão envolve um sentimento de dívida para com a pessoa que ajudou de alguma ou outra forma. Eu quero basear a minha fala nesta noite, a mensagem nesta noite, em Lucas 17, versículo 11, ali nessa passagem, quando Jesus entrava no caminho de Jerusalém, e com a data da crucificação se aproximando, e ao passar entre Samaria e Galiléia, quando Jesus estava passando entre Samaria e Galiléia, se aproxima de uma aldeia, cuja a Bíblia não diz o nome da aldeia, diz somente que era uma aldeia, e fora dessa aldeia, 10 leprosos estavam acampados e em um tremendo abandono. Eles estavam ali porque não podiam se misturar, eles estavam ali porque estavam leprosos, e claramente 9 desses leprosos eram judeus e um era samaritano. Ora, os irmãos podem prestar atenção que os judeus naquele tempo nem encostavam nos samaritanos, não conviviam com os samaritanos, muito menos a estarem próximos uns dos outros. Mas aparentemente o sofrimento em comum deles, dos 10, os 9 com aquele samaritano, a dor deles, eles se compartilharam, eles tiveram que ficar juntos, eles tiveram que se juntar e sofrerem juntos, longe da sociedade. Se você já estudou sobre lepra, então você consegue imaginar em que condições aquelas 10 pessoas estavam ali. Aquelas 10 pessoas eram obrigadas a viver num acampamento, longe das pessoas que estavam sãs. Eles não podiam se aproximar, eles tinham o mínimo de distância de 100 metros. Eles não podiam se aproximar da sociedade que estava bem de saúde. E tinha mais um adendo ainda, e para a vergonha daquelas pessoas que estavam enfermas, elas tinham que, quando elas viam que uma pessoa sã estava se aproximando, elas tinham que começar a gritar: impuro, 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 para que as pessoas não se aproximassem deles. Deixa eu correr a mensagem porque eu não quero perder o horário. E dependendo da duração da lepra que aquelas pessoas estavam sofrendo, eles começavam a perder os seus dedos, começavam a perder as mãos, os pés, começavam a perder o nariz, e aquilo, com o passar do tempo, aquela lepra começava a ficar uma podridão, cheirava mal. Aquilo era horrível para você se aproximar de uma pessoa que estava sofrendo com lepra. E aquelas 10 pessoas, sendo 9 judeus e um samaritano, estavam passando por isso agora. Eles perderam tudo, perderam esposas, perderam seus filhos que tanto amavam, trazendo para os nossos dias, perderam o convívio da sociedade,
perderam o convívio com seus irmãos, não podiam mais congregar, eles perderam tudo, e agora essas 10 pessoas estavam longe da sociedade, estavam separados. Provavelmente a Bíblia não diz, mas provavelmente eles viviam dos restos de comida que sobravam das mesas das pessoas e que traziam até eles, e que esse trazer até eles, eu me lembrei, quando eu estava lendo hoje à tarde, olha aqui para mim, quando eu estava lendo e meditando no texto hoje à tarde, eu me lembrei no tempo da pandemia, quando tinha uma pessoa infectada, que as pessoas que iam levar o alimento, chegavam até o portão, deixavam e saíam correndo tudo para não serem infectados. Eu imaginei essas pessoas agora, essas 10 pessoas, estavam sofrendo com a doença da lepra, mas o que mais me chama a atenção é que um dia, estava se aproximando Jesus. E quando Jesus se aproximava, eles gritavam: Senhor, Jesus, cura-nos. E ele disse: vai, eu não posso curá-los, mas vai ali fora da cidade. E aqueles homens encontraram Jesus e começaram a implorar por ajuda, e Jesus ordena que eles fossem para Jerusalém com a finalidade de se apresentar ao sacerdote, pois somente o sacerdote poderia declarar os curados. No caminho, quando eles estavam indo, eles perceberam. Se você pegar o texto e ler, você vai ver que no caminho, enquanto eles estavam caminhando, pastor Sebastião, eles sentiram que foram curados. Eles sentiram que foram curados no caminho, enquanto estavam indo. Eles sentiram que receberam a cura, doutor Dantas. Sentiram que foram curados. E somente um deles resolveu voltar até Jesus e reconhecer e dar graças a Deus. E no mesmo momento Jesus já disse: mas não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Somente você voltou para ser grato. E aquele homem foi grato a Deus. Amados, deixa eu aplicar isso aqui rapidamente e já finalizar, porque o meu tempo já se foi. Amados, nós temos que lembrar dos milagres que Jesus realiza na nossa vida. Muitas vezes a gente chega na igreja, pede oração, o pastor nos ajuda em oração, a irmã Silvana nos ajuda em oração, o círculo de oração entra em campanha de oração, e a gente recebe a vitória e não volta para contar. O pastor nem sabe que você já foi contemplado com a sua bênção, e você não volta para dizer para o homem de Deus: pastor, muito obrigado pela ajuda, eu já recebi a minha bênção, partilha comigo aqui dessa bênção. E eu vejo no culto de hoje um senso de gratidão a Deus pela bênção alcançada. Quando nós olhamos para esses homens, eram 10, somente um voltou, e isso é natural. Quantas e quantas bênçãos o nosso povo recebe, e quantas vezes nós vemos um culto de ação de graça, nós vemos os testemunhos contados dentro da igreja, são poucos, amados. Eu quero te convidar a reconhecer cada vez mais as bênçãos que Deus tem derramado na tua vida. Muitas vezes a gente chega na oração do meio do culto, tem aqui 7, 8 pedidos, e a gente começa a ler: peço oração por fulano de tal que vai resolver uma questão na justiça, peço oração pela família tal, e depois a gente nem sabe o que aconteceu. Sabe o que é isso? Ingratidão. Mas eu quero te convidar nesta noite, diante deste culto tão maravilhoso, onde nós estamos sentindo a presença de Deus, para que você, a partir de hoje, seja grato ao Senhor pelas bênçãos recebidas na tua vida, na sua casa, na sua família, no seu comércio, lá na empresa, em todas as áreas da sua vida. Seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor, seja grato ao Senhor, seja grato ao Senhor. Aleluia. Sabe o que acontece? Falando sobre gratidão, nós não saímos, eu não tiro o carro da garagem para ir para qualquer lugar sem fazer uma oração pedindo a Deus a proteção divina.
Nós começamos a orar. Quando não sou eu que oro, é uma das nossas filhas que ora. E quando a gente chega no lugar, o que a gente tem que fazer? A gente chegou. Sabe o que acontece? Nós fomos para Curitiba agora, no meio da estrada, vários acidentes. Ficamos 2 horas parados no trânsito. E quando a gente foi descobrir um acidente, poucos minutos antes da gente se aproximar, morreram 4 pessoas, 7 feridos. Sabe o que é isso? O que eu tiro para a minha vida e para a nossa vida? É que é a mão de Deus nos guardando. E a gente passa despercebido nesses momentos, meus irmãos. A gente passa despercebido nesses momentos. A gente não guarda como um livramento de Deus para a nossa vida. Sabe quando você levanta pela manhã e diz: Senhor, me guarda, ó Pai. Senhor, protege a minha vida, guarda os meus filhos. Aí você chega no final da tarde, está tudo bem. Chega a noite, chega o momento de descansar. Sabe o que aconteceu? Deus te guardou, Deus te protegeu. Mas somente 1% disso volta para ser grato a Deus. Mas somente 1% de todos nós voltamos para ser gratos a Deus. Somente a gente, muitas das vezes, a gente passa o dia todo e quando a gente pega Deus pela manhã, chega no final da noite, o que a gente faz? Pede de novo. Não sabe ser grato a Deus. Mas eu quero tomar esse culto como exemplo para nós. Eu não quero chamar a sua atenção. Quem dera eu pudesse fazer isso. Mas eu quero te lembrar que Deus gosta de ouvir da nossa boca a gratidão a Ele. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Senhor. Porque o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado das minhas filhas, dos meus filhos, dos meus negócios. Quantas bênçãos o Senhor tem derramado na sua vida, meu irmão, minha irmã. Eu quero te dar um momento para você abaixar sua cabeça e pensar agora em quantas bênçãos o Senhor já derramou na tua casa, na sua família, no seu comércio, lá no trabalho, dentro de casa, minha irmã. Quando o filho sai do colégio, acontece um monte de coisa. E a gente olha para o filho para casa, ó. Quantas bênçãos o Senhor tem derramado na sua casa. Queria que você levantasse o clamor agora. Levantasse uma oração de gratidão a Deus. E já ficasse de pé, porque o meu tempo já foi. Isso, vai ficando de pé e lembrando das bênçãos. Eu queria te convidar numa oração de gratidão. Isso. Já vejo gente chorando, sentindo no coração a gratidão ao Senhor por tantas bênçãos. Isso. Ora comigo, vai, ora comigo. Em agradecimento ao Senhor pelas bênçãos. Ora comigo, vai. Isso. Pode levantar a mão para o céu. Faz isso mesmo. Deus espera por nós todos os dias. Deus está com a mão dele estendida todos os dias por nós. Levanta a sua mão por um período só para você agradecer a Ele. Isso, faça isso. Ora ao Senhor agradecendo a Ele. Ele cuidou dos seus filhos, Ele cuidou da sua casa, te trouxe até aqui. Você pensou que nem ia passar 2024 e já estamos em 2025. Olha só, eu já vejo você participando do culto da virada de 2025 para 2026. Aleluia. Mas começa a agradecer ao Senhor. Vai, faz isso, faz isso. Eu quero ver o coração lá. Isso. Ora, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, agradecer por esse momento, por essa oportunidade, te agradecer por termos a vida e o direito de levantarmos nossa mão e te agradecer. Tudo isso nós levamos a gratidão ao Senhor Jesus Cristo, que nos alcançou a bênção, a vida, a saúde e o direito de chegar a ti, Senhor, com gratidão e louvor. Mas tudo o que fizermos ainda será pouco, sabemos de tudo isso. Mas com a tua misericórdia, o nosso favor, alcançaremos muitas vitórias, muitas bênçãos,
louvar e exaltar o seu nome. Receba, Senhor, a nossa adoração e assim o nosso louvor, em o nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Queridos, eu quero deixar um versículo na palavra de Deus, que o apóstolo escreveu assim: está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, seriam perdoados. Sendo assim, nós vamos orar, encerrando, agradecendo, e quero levar a minha gratidão a todos vocês que vieram para compartilhar com a irmã Ruth aqui esse momento de gratidão a Deus. Satisfação da minha parte em agradecer a todos vocês pela sua presença. Como isso é importante. Certamente você também tem gratidão pela vida da irmã Ruth. Eu quero, antes de orar, agradecer também a irmã Ruth, o irmão Trombini pelo esforço. Eles estavam preocupados e ligavam e vamos fazer isso, irmão, vamos fazer. Obrigado, doutor. Deus abençoe o senhor e continue assim sendo usado, né, pela ajuda de Deus e ajudando as pessoas a desfrutar ainda de coisas maravilhosas. Deus abençoe. Você pode levantar sua mão para mim? Senhor, nosso Deus e nosso Deus. É imenso, Senhor, a alegria, a gratidão é muito grande por tua bondade. O coração palpita, Senhor, para dizer mais gratidão a ti. Mais gratidão a ti. Gratidão, Senhor Jesus. Gratidão, Senhor Jesus. E assim como diz a tua palavra, Senhor, que a oração da fé salvará o doente, e se ainda tiver cometido pecado, seriam perdoados. Assim, Senhor, nós estamos aqui nesta noite, agradecendo a Ti pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, e tem trazido até neste momento, Senhor, muita alegria e paz. Continua abençoando, Senhor, o Teu povo, e dando graça para cada um. Nós oramos te agradecendo em o nome do Senhor Jesus. Levanta assim a sua mão. Que o grande amor do Deus Pai e que a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E todos dizemos amém. Amém. Deus seja contigo. Para ela.